Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos uma nossa tão importante meditação na Palavra de Deus. Você sabe, antes de meditarmos e refletirmos no texto bíblico, a gente busca a presença de Deus por meio de uma oração. Então eu quero convidar você a, junto a mim, buscarmos ao Senhor em oração. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais a oportunidade de meditar na Tua Palavra. E nessa ocasião, Teu Santo Bom Espírito fala aos nossos corações, Pai. Nos conduza à jornada que conduz à vida eterna. Esteja sempre ao nosso lado, Pai, nos dando o discernimento certo para fazer as escolhas que te agradam. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje, 12 de julho, é No Caminho. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 22. O versículo é o 6, que diz assim, ó: Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse verso é bastante conhecido, e nós poderíamos passar horas e horas conversando sobre esse texto. Porém, eu quero hoje me demorar em apenas 4 pontos que são apresentados logo no início desse verso. O verso inicia dessa forma: Ensine a criança no caminho. Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre ensinar. Hoje, a gente delega muito essa função de ensinar para outras coisas, outras pessoas. Porque ensinar dá trabalho. Nem todo mundo tem paciência, nem todo mundo tem tempo para ensinar. E o texto bíblico, ele é bem claro ao dizer que nós, que somos os responsáveis, os adultos, devemos ensinar. Davi, qual seria a melhor forma de ensinar? A melhor forma de ensinar, ao meu ver, é dando um exemplo. Existe um ditado muito popular que diz: olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Dificilmente uma criança ela vai simplesmente fazer isso. Observar, obedecer e fazer aquilo que se dizem. Ela vai aprender com mais facilidade aquilo que ela vê. Então, se você quer que seu filho ande num caminho correto, mostre a ele o caminho correto. Viva o caminho correto. Para que ele veja aqueles a quem ele ama andando e vivendo no caminho correto e tente espelhar, porque é assim que acontece no processo de crescimento e amadurecimento. No processo de formação de caráter, as crianças, os filhos, os adolescentes, eles procuram se espelhar em alguém, em um modelo. E que tal você ser um bom modelo para ele? Claro, seguindo o modelo de Cristo. O primeiro ponto da meditação de hoje, que nós vamos nos demorar, é ensinar. Precisamos aprender a ensinar, para que eles possam de fato aprender o caminho correto que conduz à vida eterna. Se você quer que seu filho siga os seus passos no contexto religioso, mostre a ele uma religião de verdade, seja um cristão verdadeiro, para que ele se apaixone por o caminho que você está trilhando e aprenda com os seus ensinamentos. O outro ponto que eu quero destacar desse verso é a parte que diz assim: a criança. Nós temos um pouco de dificuldade de saber separar as coisas. Primeiro, nós precisamos entender que crianças, adolescentes, eles não têm a experiência que o tempo traz a cada um de nós. Afinal de contas, eles viveram pouco. E pouco eles sabem da vida. Então, por que tanta cobrança naqueles que com certeza vão tomar decisões erradas? Naqueles que com certeza vão fazer escolhas duvidosas? Nós precisamos ter paciência. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar com eles para mostrar o caminho correto, para mostrar as decisões corretas, para ensinar tudo aquilo que eles precisam aprender. E claro, tendo paciência, que com o tempo eles deixarão de ser crianças. Paulo, certa vez, falando dentro do contexto religioso, ele diz o seguinte: olha,
aqueles que são os conversos recentes, né, e ele utiliza até o termo neófitos, ou seja, aqueles que se converteram recentemente, eles começam a se alimentar por leite. Em outras palavras, o que Paulo estava querendo dizer é o seguinte: quando você é novo na fé, não tem como você entender contextos complicados. Você começa pelo básico, pelo simples, e aí com o passar do tempo você vai se aprofundando, você vai entendendo coisas mais complexas. Assim também é na jornada do amadurecimento. Primeiro, todos nós fomos crianças. E aí passamos pelo tempo do amadurecimento até nos tornar as pessoas que somos hoje. Talvez hoje você não entenda porque as crianças fazem determinadas coisas. Mas com certeza, se você olhar para trás, você vai enxergar que provavelmente você tomou as mesmas decisões quando era criança. O terceiro ponto desse verso, a qual nós podemos nos demorar, é a palavrinha no caminho. Interessante. O sábio que escreveu o provérbio, ele diz, olha, mostra o caminho. Não, ele disse, mostra no caminho. Eu e você vamos precisar estar junto com eles no caminho. Mas nós vamos precisar dar o espaço devido para que eles escolham o caminho. Nós mostramos o caminho, nós convidamos para estar no caminho, mas nós temos que dar o espaço devido para que eles escolham o caminho. Sabe por quê? Porque esse é o método de Deus. Deus, ele mostra o caminho, ele convida para o caminho e ele se propõe a estar no caminho, ou seja, em todo o processo. Mas em nenhum momento ele vai pegar pela mão e forçar a caminhar no caminho. Os filhos, as crianças, os jovens, eles precisam escolher o caminho. Se eles ainda não escolheram estar no caminho, que nós possamos ter a paciência devida, orar por eles, mostrar o final desse caminho para eles, viver esse caminho para que eles achem o caminho atrativo para eles. Porque com certeza o inimigo de nossas almas vai mostrar vários outros caminhos. E existem até pessoas que dizem que todo caminho conduz ao mesmo resultado. Isso é só mais uma enganação do inimigo de Deus. No caminho é algo complicado, mas é preciso que o filho, a criança, o adolescente, o jovem, ele escolha esse caminho. Por isso nós precisamos dar o espaço devido e ter a paciência devida para que esse processo aconteça. E por último, a palavra é o caminho. O caminho, assim como os caminhos que a gente anda no dia a dia, eles não são perfeitos. Há vezes que estamos em uma descida muito íngreme, há vezes que estamos em uma subida desestimulante. E assim é o caminho que conduz à vida eterna. Nem sempre o caminho é plano, nem sempre o caminho é bom. Às vezes existem buracos no caminho, às vezes o caminho é estreito, às vezes o caminho está obstruído. E assim é a nossa jornada rumo à Canaã celestial, rumo à vida eterna. Mas sabe qual é a diferença? É que esse caminho, ele tem um destino final. E esse destino final é as mansões celestiais e a vida eterna. Que nós possamos estar nesse caminho, independente de que momento do caminho a gente se encontre, que a gente permaneça andando nesse caminho, que a gente não pare, mas que continue progredindo. Porque esse caminho nada mais é que um processo que vai chegar ao fim, um processo que tem um ponto final, um processo que vai terminar com um abraço de Jesus a cada um de nós. Chegamos a mais um fim do nosso momento com Deus. Hoje meditamos na meditação de um provérbio muito conhecido, que é o provérbio 22, verso 6, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Que você possamos sempre lembrar dessa meditação no caminho, porque com certeza vai nos ajudar muito a lidar com as coisas desta vida, as coisas deste mundo,
para assim mantermos o nosso passo firme, que vai com certeza nos conduzir para a vida eterna. É isso. Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal. Até a próxima e tchau, tchau.